e vamos invocar sobre nós a luz, a graça, a força viva do Santo Espírito de Deus, que nos deu o dom da sabedoria, do entendimento, para compreender essa palavra. E uma vez compreendida, vamos nos comprometer com ela e fazer todo o esforço no dia de hoje de colocá-la em prática. Amém? Amém. Nós estamos aí, primeiro, a liturgia nos convida a refletirmos sobre o Evangelho de São Mateus, portanto, deixa sempre a Bíblia em casa aberta em Mateus. É só acompanhando que durante esses dias, aí, esses meses, a gente vai estudar Mateus, refletir Mateus na liturgia. Na primeira leitura, a gente tem uma história muito interessante, com uma grande lição de vida para cada um de nós. O primeiro rei de Israel foi Saul, o segundo foi Davi, o terceiro foi Salomão. Saul, Davi e Salomão. Depois o reino se dividiu. Depois da morte de Salomão, o reino se dividiu. O reino do norte e o reino do sul. Reino do norte, Samaria, e o reino do sul, do Judá. Por isso que os samaritanos não se davam com os judeus, né? E a cena acontece no norte, lá do norte, na Samaria, naquela região do norte lá. O sétimo rei de Israel, chama-se Acabe. Acabe. Rei muito forte, mas moralmente um rei fraco. Um rei moralmente muito fraco. Ele se casou com uma tal de Jezabel. Jezabel era pagã, de origem fenícia. Fenícia é o que hoje a gente chama de Líbano. O Líbano hoje era a Fenícia daquela época. A Jezabel, ela adorava um deus chamado Baal. Um deus chamado Baal, que na linguagem fenícia significa aquele que governa, o Todo-Poderoso. Esse era o Baal, né? E o que acontece? Jezabel se casou com o rei, né, o rei de Israel, Acabe, e trouxe consigo a idolatria. E Acabe, ele começou a aceitar esse tipo de idolatria. E quando se começa a aceitar outro tipo de idolatria, que não é o culto ao verdadeiro Deus, a ruína é certa. A ruína na vida, a ruína na família, a ruína na comunidade, a ruína onde quer que seja, no país. Quando se começa a adorar outras coisas, que não é a pureza, o verdadeiro Deus, a ruína é certa. E justamente com esse casamento de Jezabel, adoradora de Baal, a Fenícia, enfim, começou a trazer para Israel essa idolatria. Ok. E Jezabel já tinha tido uma briga lá atrás, né, com o profeta Elias. O profeta Elias está trabalhando nessa região ali. Elias, um certo momento, condenou, né, estava profetizando que Acabe estava cedendo à idolatria. E Jezabel não gostava de Elias, não gostava. E um dia, a gente conhece aquela clássica cena que Elias enfrentou os famosos sacerdotes de Baal. Eram 450 sacerdotes de Baal, mais 400 de um tal de Azera, né, uma divindade local lá. Então eram 850 contra um só, Elias. Os de Baal, Elias. Baal significa o Todo-Poderoso, e o nome de Elias, né, Deus é o único rei. Então, para ver quem era o mais forte, o Deus de Elias ou o Deus de Baal, ou Baal, né? E houve aquele enfrentamento que a gente viu lá, os profetas, os sacerdotes de Baal pegaram um animal, colocaram, fizeram danças, e Elias, dança é o mais forte, talvez Baal escute a oração de vocês, enfim, e ficaram o dia inteiro, noite inteira lá dançando e nada, e rezando para um tal de Baal, nada. Aí chegou a vez de Elias. Elias queria provar quem é o verdadeiro Deus, o Deus de Israel. Colocou um animal também, a gente conhece essa cena. E aí invocou o Deus Todo-Poderoso, aquela multidão toda acompanhando, e Deus mandou aquele raio, destruiu aquele animal, enfim, e mostrou que Deus, né, o Deus de Elias é o Deus mais forte. Jezabel ficou com raiva de Elias, é claro. Acabe ficou com raiva de Elias, e Elias teve que fugir porque estava perseguido de morte. Então é essa cena que tinha acontecido lá atrás. O que está acontecendo hoje aqui? Entra em cena um outro cidadão, Nabote. Nabote tinha uma fazendinha, uma vinha. Preste atenção, Nabote tinha essa fazendinha. E aí Acabe, o rei, foi falar com esse Nabote. Nabote, é o seguinte, eu precisava desse teu campo aí, eu queria fazer uma espécie de uma horta, enfim. Você não quer trocar esse teu campo? Eu te dou um outro, né? Um outro lugarzinho, até melhor do que o teu, assim. Quer trocar, né? E Nabote disse, não, eu não posso, meu rei, porque isso aqui é herança da minha família, eu não posso me desfazer, né? E não desfez, e não trocou. O rei
voltou para casa triste, né, porque não conseguiu fazer o seu negócio. Aí Jezabel percebeu a tristeza do marido. Ô marido, o que está triste aí? Eu fui lá falar com Nabote, eu trocava a terrinha dele lá para o outro, ele não quis, não aceitou, né? Eu estou um pouco triste, chateado com isso. Mas você esqueceu que você é rei, você esqueceu que você tem poder, eu vou conseguir a terra de Nabote para você. E Jezabel foi, inventou umas calúnias, acusou Nabote de traição, enfim, acabou matando Nabote e todos os seus filhos. E de repente chegou para o rei, olha aqui, ó, a escritura, está aqui a terra de Nabote, é tua, né? Elias ficou sabendo, o profeta ficou sabendo, né? E chegou para Acabe, o rei, disse, olha, eu venho aqui em nome de Deus, e venho aqui já com a sentença de Deus, porque você teve tudo para fazer a coisa certa, e você se desviou do caminho, permitiu a idolatria, e aí foi injusto para tirar a única vinha daquele cidadãozinho lá, pobre, só tinha que ir lá, né? Portanto, 3 coisas vão acontecer contigo. O sangue, no mesmo local que Nabote morreu, você vai morrer, Acabe. E o sangue, a tua família também vai sofrer as consequências. E eu digo mais, Elias falando, Jezabel, a tua esposa, vai ser comida pelos cães. Aconteceu. Aí Acabe se arrependeu, tomou consciência da situação, se arrependeu, e aí Deus falou para Elias, olha, Acabe se arrependeu, eu não vou destruí-lo, mas vai acontecer com a família dele, né? Então, essa minha leitura nos ensina 2 coisinhas que a gente pode gravar hoje. Primeiro, né, a gente não pode se deixar manipular. Acabe, o rei, se deixou manipular, permitiu a idolatria no seu coração, na casa de Israel, né, e se deixou manipular pelo pecado. Segunda lição, às vezes a gente esquece de um detalhe importante. Deus, Ele não deixa impune. Deus não deixa impune. Ou seja, o mal vai ser pago. O mal. Ou seja, aquele que comete o mal, segundo a leitura de hoje, vai pagar. Vai pagar as consequências daquele que escolhe o mal. Por isso que a gente agora entra na leitura do Evangelho, né? O Evangelho, Jesus sempre com aquelas lições de vida, está falando assim, dessa necessidade, dessa conversão profunda, dessa necessidade, aliás, ele diz uma palavra, vem aqui comigo, ele diz uma palavra muito interessante aqui, que é muito importante, assim vos tornareis filhos do vosso, não pagueis o mal com o mal, porque Deus, Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, justos e injustos, não pagueis o mal com o mal. Essa é a grande verdade, porque aquele que paga o mal, Jesus pede muito mais do que isso. Amem, porque havia o costume assim, ame os vossos amigos, odeie os vossos inimigos. Jesus quebra essa corrente. Se a gente quer, como cristão, fazer a diferença, temos que quebrar essa corrente. Ou seja, por mais que a gente não pode compactuar com o mal, não podemos compactuar com o mal, não podemos aceitar o mal. Não podemos aceitar o pecado, mas Jesus nos ensina que nós devemos ter amor para com o pecador. Então, amem os vossos inimigos. Tem muita gente que nos faz mal, que fala mal, que calunia, que difama, enfim. Então, Jesus pede para quebrar essa corrente do mal e vencer o mal com o bem. Muitas pessoas vêm ao nosso encontro, muitas vezes, com pedra nas mãos, pronta para tirar as pedras, né? Como é que a gente desarma o inimigo? Ele está pronto, ele quer um motivo para tirar pedra, ele quer um motivo para soltar os cachorros, né? Soltar os cachorros. Como é que a gente desarma o inimigo? Tratando bem, não com hipocrisia, mas tratando bem. Quando a gente trata bem, a gente desarma o inimigo, porque ele quer um motivo para atacar, e se a gente não dá esse motivo, ele não tem mais por que atacar. Então, quer desarmar o inimigo, trate-o com respeito e trate-o bem. Nem sempre é fácil, mas é um exercício de caridade que a gente pode fazer. Amém?